it's been kind of an interesting day here in Roswell. We have in our studio Mac Brazel. Mac, could you tell us exactly what it is you found up there on your ranch? Yeah, well, I'd say most likely it's something that come from another planet. Everything out there was real strange. Like from one of them flying saucers. Well, we have been hearing all last month about people seeing strange things in the air. But if you were right... I mean, what do you see geographically? This place may be remote by car, but not by plane. You'd have to be blind not to spot this from the air. Nobody's found anything because nobody's out looking. Hey! This one just moved! Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui, né, ao canal do Sabino aqui, né, a esse dia 22/6 aqui, né, a penúltima live aqui do mês de junho aqui, né, a live em comemoração do dia do OVNI ou do Dia Mundial da Ufologia, né, eu tenho esse livro aqui, ó, Incidente em Roswell, um dos mais antigos livros do caso, né. Gente, o que acontece? Eu ia passar para vocês que eu achei massa, né, o trailer, né, vocês viram aqui agora, né, o filme, mas eu vou passar um documentário na segunda-feira para vocês, né, lá para 7, 8 horas da noite, nem estreia, né. O filme tem direitos autorais, então não tem como passar. Eu achei um documentário que não teve problema, então eu vou colocar aqui para vocês com exclusividade na segunda-feira. O canal vai passar, tá passando por algumas mudanças, vocês estão vendo aí, né? E vai ter vídeo de notícias exclusivas de astronomia e de ufologia também aqui no canal aqui. Boa noite, Vinícius Pacheco, né? Fábio Alexandre, Rony, Francisco Rony, Mônica Morim, né? Luke também, né? Rafael Esteves também, seja muito bem-vindo. Quero trazer o nosso convidado de agora, né? Cláudio, né? Suenag, né? Meu muito obrigado por me atender, por atender o pedido aqui do canal, aqui, né? De novo aqui, nós que para te encher o saco, como se diz aqui. Então, Dia do Discoador, caso Roswell, né? E vários outros assuntos, né? A Ilha Mauri, né? Então, a gente vai debater muitos desses assuntos aqui hoje, né? Cláudio, muito obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado, Wellington, e saudação a todos. Vamos lá. Qual apresentação que você quer colocar aqui primeiro? Vou pôr aqui o Carlos Rose, mas eu quero que você comece a falar o seguinte para a gente aqui. O que é esse Dia Mundial da Ufologia? Né? E o que aconteceu do ano de 1942 para cá, né? Ou seja, 72 anos, se não me engano, do caso Roswell até hoje, né? Por mais de anos e anos parados sem o assunto, sem falar o assunto, né? Aí lançou o livro, veio algumas coisas à tona, mas agora o pessoal quer ouvir de você, Cláudio. O que você tem para falar desse caso, né? Bom, a inauguração da ufologia em 47 acontece num momento, 2 anos depois da Segunda Guerra Mundial, o início da Guerra Fria, o mundo passando por uma transformação tecnológica estupenda, e naquela região, né, na região onde aconteceu o caso Roswell, uma região em que estava se desenvolvendo, onde havia sido desenvolvido o próprio projeto Manhattan, né, da bomba atômica, e é uma região em que se estavam também desenvolvendo muitos projetos secretos
e alguns envolvendo balões, espiões, e então toda essa situação aí, todo esse contexto, ele acaba se confundindo com tudo que aconteceu. Mas, em primeiro lugar, aí você falou do início da Era Moderna dos OVNIs, né? 24 de junho de 47, que, por coincidência ou não, o dia 24 de junho é o dia de São João e também o dia da fundação da moderna maçonaria, né? Uma grande coincidência, né? Claro que a maçonaria é muito mais antiga, mas a data assim, da fundação da moderna maçonaria foi no dia 24 de junho. E aconteceram nessa região do Monte Rainier, onde o Kenneth Arnold, que era um piloto civil casado, né? Ele era dono de uma empresa aí de pequenos aviões. O Arnold, nesse dia, ele estava procurando um avião acidentado na região. E ele acabou tendo esta visão, né, desses 9 objetos que muitos acham que identificaram, né, o que o Arnold teria visto, certo? Talvez ele tivesse visto protótipos da asa voadora da Northrop. Então, provavelmente, talvez ele tivesse visto projetos que estavam se desenvolvendo, né? Nessa época estavam se desenvolvendo os primeiros aviões supersônicos, estavam se desenvolvendo aviões de modelos não convencionais, muitos deles baseados nos modelos que foram capturados dos nazistas, né? O próprio projeto da asa voadora, da Northrop, ele era baseado num avião nazista triangular, né? Que posteriormente foi dar origem ao Stealth, ao B-2 Stealth, avião invisível, né? Triangular. Então, talvez o Arnold tivesse visto isso, mas eu não vou dizer, eu não vou poder dar nenhum tipo de parecer definitivo, ninguém até hoje deu. O Arnold tentou, durante a vida dele, depois corrigir a confusão que foi criada com o termo disco voador, né? Porque ele não se referiu ao formato do disco voador. Ele falou que o que ele viu parecia um pires, né? Saucer, um pires deslizando sobre a água. Ele disse que ele fez essa comparação. E os repórteres acabaram pegando essa declaração dele e dizendo que ele tinha visto um pires voador. Né? Em inglês Flying Saucer é pires voador, né? Que virou disco voador. E aí o Arnold passou a vida inteira dele tentando corrigir esse equívoco, e ele até fez desenhos, né, do que ele viu, e os desenhos são parecidos com uma meia-lua cortada, quase que uma nave triangular, né? Então, bate muito com esse modelo da Northrop, que é um YB-49, um avião YB-49, que até apareceu no filme Guerra dos Mundos. Você assistiu o filme Guerra dos Mundos dos anos 50? A primeira versão da Guerra dos Mundos aparece no momento que os militares vão desferir um ataque contra os OVNIs. Aparece essa asa voadora. Na época, e você imagine, nessa época, as pessoas estavam começando a ver estranhos objetos nos céus. Imagina elas virem, né, o protótipo de uma asa voadora. Praticamente todo mundo, até pilotos experimentados, profissionais, provavelmente iriam acabar confundindo esse modelo com um disco voador, ainda mais pela velocidade que eles desenvolviam, que era muito superior para os aviões da época, né? Veja que o que o Arnold viu não tinha uma velocidade assim tão estupenda, né? Deu tempo até dele observar bem os objetos, e como ele viu informação, né? Os objetos estavam em uma informação de V, é muito provável que pudesse ser realmente essas voadoras, mas claro que muita gente discorda desta visão, né? E chegaram até a dar explicações assim de que eram, na verdade, poderiam ser
explicações muito bobas, muito tolas. Eu acredito que o Arnold não seria tão tolo quanto fazer umas confusões tão primárias, certo? Mas ele poderia ter, né, se confundido. Agora, nessa época, estava acontecendo caso atrás de caso, né, avistamentos de monte, inclusive no Brasil, né? Pega os jornais da época, estava vendo muitas aparições também no Brasil, em todo lugar do mundo. E uma semana depois do caso Arnold, acontece o caso Roswell, né, que é o grande marco da ufologia mundial, aí, certo? E a gente pode aqui traçar uma série de especulações aqui, né? Eu acho que a gente pode partir desde uma explicação cultural, né? Devido a todo o contexto da época, e para a explicação aí mesmo, né, de que por motivos vários, seres desconhecidos estavam aí invadindo o espaço aéreo terrestre em massa, devido aí talvez como muita gente especula, né, as explosões atômicas. E aí eu me refiro também aí ao fato de que o Jack Parsons, né, nessa mesma época, ele tinha acabado de fazer certos rituais aí para abrir portais, e se referia até à bomba atômica como um meio de abrir esses portais, né? Então, a gente pode traçar aqui, meu caro Wellington, uma série de especulações, né? E alguns dizem até que eram experiências altamente secretas, como o grande pesquisador e ufólogo Nick Redfern. Ele lançou aí um livro em que ele levanta a hipótese de que, na verdade, o caso Roswell teria sido um encobrimento de uma experiência com prisioneiros de guerra japoneses, né? Vejam vocês, prisioneiros de guerra japoneses tinham sido capturados e estavam sendo usados para experimentos macabros. Eram japoneses com a doença de progéria, significa a doença de progéria, e que, por causa da doença, apresentavam aquele aspecto, né, de pessoas semelhantes aí a extraterrestres, né? E, segundo o Nick Redfern, as pesquisas dele revelaram que talvez o caso Roswell tivesse sido um encobrimento gigantesco aí de algo muito pior, né? Muito mais grave, que seria experiências com prisioneiros de guerra japoneses. Também há teorias que falam que o caso Roswell, na verdade, o caso Roswell em si, né, ele surge, na verdade, do caso Aztec, de 1948, que é um assunto paralelo, né, porque todo o caso Roswell, na verdade, ele foi construído ao longo do tempo, certo? E principalmente a partir dos anos 70, do final dos anos 70, é que o caso Roswell começa a ganhar forma, né? O caso Roswell, ele não surge como a gente hoje concebe, do jeito que, na época, ele não surge dessa maneira. O caso Roswell, ele passou 30 anos totalmente esquecido, né? Quer dizer, depois que o jornal Roswell Daily Record soltou aquela manchete bombástica, que talvez seja uma das manchetes, talvez seja a manchete mais bombástica da história, né? No dia 8 de julho, solta aquela manchete, o Roswell Daily Record, de que a Força Aérea havia capturado um disco voador em Roswell. Talvez fosse a notícia, né? Se essa notícia se confirmasse realmente, seria a notícia mais importante de todos os tempos, talvez, né? A confirmação aí, que mudaria todos os paradigmas da história humana. Só que logo em seguida, menos de 24 horas depois, a Força Aérea acaba fazendo uma operação de encobrimento, né? E essa operação realmente existiu. Então, a gente pode aqui colocar vários pontos que realmente existiram no caso Roswell, certo? Existem fatos muito bem estabelecidos no caso Roswell, históricos realmente, né? Estão muito bem registrados,
existe um lado do caso Roswell que é um lado bastante mitológico, né, e que acabou dando origem a uma série de outros mitos e que, por sua vez, se baseou em outros mitos. Né? Vamos lembrar que em 1897, certo? Aconteceu um caso, certo? Naquela época que estava havendo a onda de avistamento de grandes naves parecidas com dirigíveis, né? A grande onda de aparecimento de naves experimentalmente dirigíveis, 1897, que antecedeu a própria ufologia em décadas. Né? Naquela época aconteceu um caso em que já trazia no seu âmago vários elementos que nós iríamos ver depois no caso Roswell. Né? Então, o caso Roswell ele faz parte de uma mitologia gigantesca que criou uma forma, principalmente nos anos 70. Mas os elementos que a gente tem da época, por exemplo, de 47, né, são aqueles elementos, né, que na época foram registrados pela imprensa e por alguns documentos oficiais, certo? De que o Mac Brazel, né, esse que você mostrou aí, que aparece no filme sobre Roswell, né, dos anos 90, filme bastante interessante, aí com Martin Sheen, né, com o Kyle MacLachlan, o Mac Brazel, né, você tem os relatos do Brazel, né, que foi o rancheiro, né, o fazendeiro, que ele tinha uma fazenda a cerca de 46 quilômetros de Roswell, a noroeste de Roswell. E no dia 2 de julho de 47, portanto, aí uma semana, né, pouco mais de uma semana depois aí do caso Arnold, houve uma tempestade sem precedentes na região, certo? Isso é também muito curioso, né? Muito curioso esse ponto aí, quer dizer, uma tempestade de raios sem precedentes na região. Então, muitos especulam que essa tempestade de raios teria derrubado o disco voador, certo? O que derrubou o disco voador foi um raio. Se especula isso. Houve uma tempestade fortíssima nesse dia. Algumas testemunhas nesse dia relataram terem visto também um objeto estranho percorrendo na região. E o Brazel, ele escutou uma explosão, né? E só no dia seguinte que ele se interessou em ir até o local para ver o que tinha acontecido. E ele foi de cavalo, ele foi a cavalo, né? Até para ver acho que umas ovelhas que ele tinha na área. Ele foi com o filho dele, a cavalo, até a área, uma área ali de mais ou menos 4 quilômetros quadrados. Ele disse que encontrou uma área de 4 quilômetros quadrados, vários destroços, né? Vários destroços, e ele recolheu vários desses destroços aí, certo? Ele chegou a recolher até um destroço bastante grande aí, né? Um pedaço bastante grande, e botou na caminhonete. Depois ele recolheu, levou de caminhonete até alguns desses destroços, e ele levou isso aí para casa dele, até ele guardou no galpão lá da fazenda dele, mostrou isso para a família dele. Ele mostrou, isso tudo é relatos do Brazel, né? Ele disse que mostrou para os dois filhos dele e chegou a dizer assim para os filhos dele: olha, prestem bem atenção no que vocês estão vendo, porque isso aqui não é deste mundo, né? Ele logo percebeu que aquilo não tinha parâmetros, né, de comparação com o que ele já tinha visto, certo? Ele chegou a dizer que ele recolheu, então, esses metais, algumas chapas, né, umas chapas finas, que eram chapas finas, e que mesmo quando eram dobradas, elas restituíam o seu formato original. Ele disse que recolheu também alguns objetos parecidos com paus de balsa, né, que tinham até hieróglifo, algo assim parecido com hieróglifos japoneses, ele disse. Né? Pareciam candis japoneses inscritos nesse pó de balsa, eram de cor lilás, até ele disse. E bom, o que aconteceu, a gente todo mundo sabe, né, o que aconteceu, né? Depois os militares acabaram recolhendo todo esse material, confiscaram tudo, né? Todo esse material do Brasil. Ele chegou até a se arrepender depois de ter contado a história. Ele disse que se ele soubesse que ia acontecer isso, ele jamais teria contado, né? Jamais teria revelado a história.
Então, esses são fatos que eu estou contando aqui, certo, Wellington? São fatos, não é mito, certo? Saiu, então, a notícia, teve o envolvimento ali de vários militares, né? Teve um tenente chamado Walter Holt, que fez um memorando, né? Escreveu um memorando divulgando, né, tudo que tinha acontecido, o que eles achavam que era porque os próprios militares ali, né, que tinham recolhido esses objetos, eles estavam seguros de que era um disco voador, tá certo? Eles estavam seguros de que eram restos de um disco voador. E por isso mesmo eles divulgam uma press release para a imprensa, né? Distribuíram isso da forma como na época se fazia, né? O Holt chegou até, ele não era como hoje, né? Ele escreveu lá o memorando e foi distribuindo de jornal em jornal, né? De agência noticiosa em agência noticiosa, o memorando. E só que logo em seguida baixaram ordens para que toda aquela história fosse negada, né? Então, esses são fatos. E na época, logo depois, né, por coincidência ou não, foi no mês de julho, em julho, no final de julho, né, algumas semanas depois, por coincidência ou não, o presidente Truman, ele cria a Agência Central de Inteligência, CIA, né? E aí tem a história do MJ-12 também, do Majestic 12, mas o Majestic 12 ele já foi bem demonstrado que se tratou de uma fraude, né? Porque até as assinaturas do presidente Truman eram idênticas de outros documentos, eles foram simplesmente colados, né, no MJ-12. MJ-12, se bem que muitos ufólogos defendem até hoje, né? Sempre tem, né? Mas, assim, foi assim, quase que cabalmente provado. Até o Timothy Good, né, um ufólogo britânico que havia escrito até um livro a respeito, tal. Depois ele mesmo admitiu que era uma fraude MJ-12, mas vamos lembrar também, né, que vários projetos de pesquisas de OVNIs estavam sendo levados em curso, estavam em curso na época, né? O projeto SAGN, por exemplo, estava em curso, né? Bom, acho que é isso aí, Wellington. Acho melhor você perguntar umas coisas, senão eu vou ficar 2 horas falando aqui. Tem muita coisa para falar. Pergunta algo aí. Eu fico aqui 2 horas falando sozinho. Então, já vou ver aqui alguns slides aqui que eu separei aqui, né? Já tem um aqui interessante que eu achei bom para me te perguntar. Há quanto tempo você acredita que a Terra é visitada por OVNIs? Não, o fenômeno OVNI sempre existiu. Gente, isso que chama de fenômeno OVNI sempre existiu em todas as épocas. Quer dizer, desde que o homem olhou para o céu, né? Desde que os primeiros antropóides olharam para o céu, eles já viram algo não identificado, certo? O fenômeno OVNI sempre existiu na história da humanidade, né? Presença de seres não humanos, né? Também sempre essa presença esteve, né? Sempre estiveram presentes, né? A gente sempre conviveu, na verdade, como a gente sempre convivemos, sempre, né? E a humanidade sempre andou aí, né? Junto com seres de origem desconhecida, entende? Agora, uma coisa interessante, né, que foi muito pouco falado, né, o pessoal muito fala, para você, Cláudio, como é que seriam esses seres que tinham caído lá? Você pode também na foto que saiu no Fantástico na época, aquela autópsia daquele ET que falaram que era falso, que era uma invenção, que era um boneco, que eles estavam fazendo uma foi cirurgia. mesmo. Aquilo era o boneco mesmo, né? Do Ray Santilli, né? O produtor britânico Ray Santilli. O filme de 1900, ele fez o filme lá em 1995, certo? É uma fraude total mesmo, né? Isso aí não tenha dúvida, certo? E é um caso que acabou assim gerando tanta celeuma, né?
que acabou afetando, né? Influenciando, gerando uma influência direta em muito do que aconteceu depois, certo? Você vê que o próprio caso Varginha aconteceu em fevereiro de Isso, eu ia 96. perguntar justamente sobre aquele fato do Carlos de Souza lá, que ele foi no local da queda. Gente, dá um pouco de impressão. A gente não pode falar que o cara tá mentindo, não. Jamais, né, Cláudio, sem ter provas, né? Mas dá uma impressão que ele estava dentro do caso de Roswell, não do caso Varginha. Porque ele conta como se ele tivesse não, exatamente. a queda lá do caso Roswell, pegando o metal na então, mão. Eu acho que é complicado. Sabe o que acontece? O caso Roswell, ele, como estava te falando, a gente tem que separar os fatos dos mitos, né? Existem muitos fatos no caso Roswell, né? Que a gente pode dizer que são fatos, certo? E existem muitos mitos. O caso Roswell, ele se baseia em mitos, em casos já que já haviam acontecido também, né? E a construção depois, a posterior do caso Roswell, foi feita a partir de outros casos e de outros acontecimentos, né? Até chegar 30 anos depois, quando surge esse livro que você mostrou aí no começo do programa, do Charles Berlitz e do William Moore, um livro de 77, se não me engano, por aí, ou seja, 30 anos depois do caso Roswell, que foi o livro aí que acabou renasceu, né? Fez o caso renascer 30 anos depois, né? E então é isso aí, é isso que acontece, rapaz. Aí o que acontece? Aí depois que o caso Roswell foi, né, trazido de novo, foi revivido, né? E aí, a partir desse livro, vamos fazer justiça aqui. Quem, né? Acho que pouca gente sabe disso, hein? Quem ressuscitou o caso Roswell foi o ufólogo Stanton Friedman, certo? Foi o ufólogo Stanton Friedman. Como é que ele teve esse insight? Foi simples, olha. O Jesse Marcel, que é o major, na época major Jesse Marcel, que era um dos militares que foram encarregados de checar, né, na fazenda do McBrazel o que havia acontecido, né, que pertencia lá ao grupo de bombardeio lá, né, ligado à fabricação de bombas atômicas, a base mais próxima do local, né? Ele foi um dos militares que lá estiveram, e o Jesse Marcel, que acabou indo até conhecer o Brasil, né? Esteve na fazenda do Brasil, pegou os objetos, e segundo o próprio Marcel, segundo o que ele analisou, né, que ele pôde ver, para ele eram objetos que não pertenciam a este mundo, certo? Marcel se convenceu disso. E aí o Marcel, ele foi calado, certo? Ele foi obrigado a voltar atrás, todo mundo sabe dessa história, né? Isso é fato, não é mito, né? Claro, aí tem essas fotos aí do Marcel, que ele pousa com uma cara aí, né, um tanto quanto assim, constrangida, né? Foi obrigado a posar para essas fotos, colocaram no chão lá um monte de restos de balão, realmente balão meteorológico, né, com pedaços aí eram balões típicos da época, né? Ele ali com aqueles restos e tendo que olhar para a câmera e passar por uma tremenda humilhação, né? E o Marcel, depois ele contou que ele foi obrigado mesmo a ficar quieto, a voltar atrás e nunca mais tocar na história, viu? Ele teve que assinar lá uns documentos dizendo que ele nunca mais ia tocar na história, e ele cumpriu realmente, só que quase 30 anos depois, 76, ele não aguentou, sabe, o Wellington? Ele não aguentou e começou a falar, sabe? E aí ele começou a dar entrevistas. Essa pesou, né? Provavelmente. Aí ele começou a dar entrevistas, ele também para limpar a barra, né, dele, porque ele passou na época como um completo idiota, né? O cara que tinha dito que era um disco voador, depois teve que posar com um balão e dizendo que não era um disco voador. Aí ele começou a dar umas entrevistas, e aí o Stanton Friedman viu essas entrevistas e foi atrás do Marcel. No que ele foi atrás do Marcel, ele conversou com o Marcel e se convenceu de que teria sido um disco voador. E aí o Stanton Friedman
fez com que ele fosse entrevistado pelo famoso tabloide, o National Enquirer, né? Que é o famoso tabloide americano que publica muitas notícias sobre discos voadores, né? E aí saiu no tabloide. Essa reportagem que saiu no National Enquirer foi o que detonou, né, toda a onda, né, novamente em torno de Roswell, entende? E aí o caso Roswell começa a ser discutido de novo, aí está o Brasil, né, começa a ser discutido de novo, e aí começam a surgir outras testemunhas, né? Outras pessoas começaram a falar, começam a surgir novas histórias, começaram a tentar levantar novas informações, para lembrar também que nessa mesma época, alguns ufólogos recorreram à Lei de Liberdade de Informações, né, o FOIA, Freedom of Information Act, eles recorreram à Lei de Liberdade de Informações e conseguiram obter alguns documentos, né, que faziam algumas referências, embora pontuais, ao caso Roswell, né? Aí o caso começou a ser, de novo, a ser desencavado, né? Mas é aí que está o negócio. Ao mesmo tempo que você faz isso, você começa a levantar fatos, né? Também aparece um monte de desinformações, né? Informações desencontradas, pessoas que vêm apenas para, sabe, naquele embalo, né? Naquele frisson, querendo também dar sua participação, entendeu? Muita gente entra no meio e começam a criar muitos fatos assim que você não tem como checar, ou são fatos bastante duvidosos, né? Isso acontece sempre. Então, aí você falou desse caso aí do Carlos Souza, né, que alegou aí que pegou esses materiais aí no Varginha, etc. Então, o caso Varginha, ele tem elementos assim praticamente idênticos ao caso Roswell, né? Entende? Idênticos ao caso Roswell, inclusive até depois, bem depois, começaram a surgir relatos de que testemunhas que viram os próprios seres extraterrestres, né, que tinham se acidentado, vários extraterrestres fugindo, né, correndo e tal, para não serem capturados. A gente vê isso no caso Varginha também, né? Então, meu caro Wellington, eu acho que realmente há muito disso, sabe? Há muito disso. E eu também não vou dizer aqui para você que tudo é mito, entende? Eu não sou leviano nesse ponto, entende? Eu não sou leviano nesse ponto. Eu não sei. Ninguém sabe. Ninguém pode chegar com certeza e dizer para você, né, onde é que está o mito, onde é que está, né, a verdade aqui absoluta do negócio, entende? É muito difícil você saber, certo? Muito difícil. Você precisaria ter provas cabais. Agora, veja bem, você vê que o caso Roswell, ele vai crescendo, né? A quantidade de testemunhas hoje do caso Roswell, você enche o estádio do Maracanã aí. Certo? Antes não tinha testemunha. Hoje você lota o Maracanã. O caso do Varginha é a mesma coisa. O caso do Varginha começa com as meninas, né? Só com o relato das 3 meninas, né? Aí vai não crescendo hoje, você deve ter aí uma quantidade de testemunhas que enche também enche o Mineirão, entendeu? Agora, você vai me dizer que todas essas testemunhas são verídicas? Certo? A grande maioria, certamente não, né? Quer dizer, são pessoas que acabam vindo no embalo, né? No frisson aí da coisa, entende? E você acaba criando aí, certo? Você vê que tanto o caso Roswell quanto o caso Varginha, você vê o quanto eles acabaram influenciando também a própria indústria cinematográfica e seriados, né? O Arquivo X da vida, aí, né? Certo? Então, isso gera um fenômeno cultural, né? Incontrolável, né? E nesse fenômeno cultural aí, né? Você acaba criando, né? Criando aí um monte de subprodutos, né, de algo que pode ter sido verdade. Tá certo? Não tenha dúvidas que algo aconteceu, tanto em Roswell como em Varginha. Né? Eu acho que as explicações, tanto em Roswell quanto em Varginha, não podem se limitar a explicações simplistas. É isso que eu sempre me pego, entende? As pessoas pensam assim, caso Roswell, ou foi balão meteorológico, ou foram, né,
porque haviam vários projetos na região ali, realmente, certo? Isso é fato, né? Vários projetos de balões que eram lançados diariamente nessa região, Wellington, balões, né? Que eram balões prateados, né? Com bastante leves, e que levavam equipamentos que eram para sondar, né? Para espionar a União Soviética, para detectar possíveis explosões nucleares, né? Possíveis testes nucleares por parte da União Soviética, certo? Então, haviam vários projetos desses que estavam sendo executados, né? E quase que diariamente caíam esses balões nessa região, certo? Caíam assim, ninguém fazia alarde, nada, né? Os militares, as pessoas comunicavam que caiu um balão ali, em certo lugar, os militares iam lá, recolhiam, fim de conversa, né? Será que um desses balões, que seria o projeto Mogul, falou que é o projeto Mogul que poderia ter gerado o caso Roswell, né? Será que o projeto Mogul é que teria gerado, né? Então, é uma explicação, mas talvez de cunho bastante simplista, né? Bastante simplista, certo? A gente tem que buscar explicações talvez muito mais, sabe, complexas aí, porque por tudo que aconteceu, né? Porque veja, eu não consigo encontrar uma explicação lógica, né, para uma operação de encobrimento da envergadura que foi o caso Roswell, se tudo foi apenas um balão, entende? Certo? Acho que não faz sentido, né? Certo? Isso aí é o Walter Halt, o tenente que fez ele que escreveu o memorando. Aqui a O apresentação. memorando foi divulgado para a imprensa e que virou aquela notícia do dia 8 de julho, né? Notícia da captura da nave em Roswell. Então, né, Cláudio? Eu queria que você explicasse para as pessoas, para o pessoal entender, para quem não sabe muito, gente. Isso aí é interessante a pessoa saber. O que é o balão meteorológico? E qual que é a diferença dele com objeto não identificado, Cláudio? Bom, é simples, né? O balão meteorológico, ele simplesmente carrega alguns instrumentos, né? Sobe uma altitude limitada, né? Ele sobe uma altitude limitada, depois ele cai e é recolhido, né? Não tem nada de misterioso. Agora, claro, uma pessoa assim totalmente leiga, certo? De repente, uma pessoa totalmente leiga poderia talvez confundir, né? Poderia gerar algum tipo de confusão aí, mas eu não acredito que um simples balão, certo, possa gerar assim. Os céticos pensam que sim, certo? Eles pensam que as pessoas estavam assim num clima de histeria, né? Por causa da Guerra Fria, estávamos ainda na época do pós-guerra, havia 2 anos só do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Havia muita tensão, né? É muito difícil você, sabe, depois que você passa por uma guerra, ainda mais com a Segunda Guerra Mundial, você ainda fica por um bom tempo dentro de uma tensão, né, muito grande, e já estávamos praticamente dentro de outra guerra, que era a Guerra Fria, certo? Então, talvez esse clima, certo? Esse clima possa ter contribuído. Os céticos pensam assim, né? Eles acham que a explicação para tudo isso que aconteceu na época é muito simples, né? Simplesmente histeria coletiva, né? Fenômeno cultural, entende? Mas pode ter havido aí. Uma pergunta para você aqui, pessoal. Eu quero falar para você, acho que é mais fácil para nós, né, Cláudio? Para a pessoa escrever a pergunta na frente, porque tem muito comentário que às vezes a gente pensa que é pergunta e não é só um comentário. Para a gente ficar perdendo muito tempo e ficar falando sobre comentário, ela está perguntando assim, ela pode pergunta, Cláudio, o que você acha do caso Roswell contado na série Taken? Taken, né? Então, eu adorei essa. Eu adorei. 2002, produzido pelo Steven Spielberg, né? E teve vários diretores. Cada episódio tinha um diretor diferente, né? Grandes diretores, Tobe Hooper, né? Grandes diretores aí que dirigiram aí o Taken, né? Eu achei uma série maravilhosa. Eu adorei na época quando passou. Eu não perdi, eu ficava ligadaço. Eu adorei. Eu assisto assim, né, Wellington? Eu assisto sem muita criticidade, assim, né? A primeira vez que eu assisto me divertindo, certo? Eu adorei a série na época. Veja, o Spielberg, né, essa série Taken, 2002, ele agregou na série, né,
todos os elementos possíveis da mitologia ufológica, não só do caso Roswell, né? Ele colocou ali dentro uma série de elementos que nem estavam dentro do caso Roswell, certo? Na verdade. Mas ele agregou, né? Então ele colocou ali os aliens de Roswell eram metamorfos, certo? Eles mudavam de forma, né? E tudo mais, né? E o interesse dos aliens ali em Taken era a produção de híbridos, certo? A produção de híbridos, fazendo abduções. Você veja bem, vamos lembrar aqui que abduções é algo que surgiu na ufologia só a partir do... Né, só começou a ser falado na ufologia no final dos anos 50, o caso Vilas Boas, que nem foi o caso que também foi divulgado, então foi o caso Betty Barney Hill, como dos anos 60. O Taken já agregou, né? Já abduções, já logo no começo da ufologia, entende? Me lembro até que eles colocaram o fenômeno dos círculos, né? Os círculos nas plantações, já no começo dos anos 70, né? Nessa série, aí sendo que o fenômeno do círculo das plantações surgiu só no final dos anos 80, né? Como virou uma febre. Não que o fenômeno não existisse, já existia, né? Já de séculos, né? Aliás, o fenômeno do círculo das plantações é algo que acontece há séculos, né? Mas não era uma febre, certo? O Taken acabou incluindo isso, e eu me lembro lá que um dos militares, né, ele guardou com ele um pedaço da nave, né, com inscrições, e aquilo ali era como se fosse assim o anel do Senhor dos Anéis, né? Até me lembrou isso aí, né? É curioso, né? Você sabe que eu acho que a gente pode fazer um paralelo com várias mitologias aqui. Não é sério, mas pode fazer um paralelo com várias mitologias. Você sabe que eu acho que os pedaços da nave de Roswell, até tinham os hieróglifos, né? Fala que tinham os hieróglifos. Me lembra o anel do Senhor dos Anéis, né? Você lembra que o anel ali, o anel de poder, tinha umas inscrições né? Umas inscrições, né? Né? Que até às vezes resplandeciam, né? E tal. O anel do Senhor dos Anéis é uma espécie de objeto, sabe, que confere poder, certo? E na série Taken, o pedaço da nave fez um papel do anel do Senhor dos Anéis, né? O militar que ficou com o pedaço ali tinha todo o poder nas mãos, né? Muito curioso isso. E ele não abria a mão, ele não largava aquele pedaço daquele objeto por nada, certo? Então, acho que é isso, né? Se tiver mais alguma questão aí. A gente vai começar a falar agora da Ilha Mauri, que tem o PDF aqui, né? Antes da gente falar da Ilha Mauri, o Fábio Alexandre, ele está perguntando para você assim, ó, Cláudio, já conhece ou já ouviu falar do livro Roswell? Um sobrevivente fala a respeito, inclusive também relata que no mesmo dia ocorreu um pouso forçado de uma nave em Lagoa dos Patos. Sim, sim. Esse caso eu até escrevi a respeito, já escrevi um artigo a respeito desse caso aí. Eu não sei, eu não me lembro se foi na mesma época ali, eu não me lembro. Isso que tá o negócio. Mas tem um caso que aconteceu na Lagoa dos Patos aí, né? Um caso muito importante da ufologia aí, brasileira, viu? Né? Muito, muito interessante. Mas eu tô muito bem lembrado dos detalhes aqui no momento, entende? Mas eu não sei se foi na mesma época, mas tem esse caso aí, muito interessante. Ok, então agora você vai falar a diferença, né, do caso Roswell com a Ilha Mauri, né? E o que aconteceu lá, né? Assim, não, o caso da Ilha Mauri, ou Ilha Mauri, ele aconteceu, na verdade, antes do caso Arnold, né? Antes do caso Arnold. Aconteceu alguns dias antes do caso Arnold, e é um caso, assim, que, veja, o Wellington, é um caso que envolveu homens de preto, né? Ali que esse foi provavelmente o primeiro caso da ufologia, né? Que envolveu homens de preto, envolveu uma chuva de metais, né? Os OVNIs soltaram uma chuva de metais que matou um cachorro que estava num barco e feriu algumas pessoas. Eles dizem que recolheram muito desse material aí que
que caiu do OVNI, um material incandescente, foi recolhido. É um caso que envolveu um acidente de avião, né? Um avião que estava transportando esse material sofreu um acidente, né? Isso realmente aconteceu mesmo, né? Saiu até em jornais. Sofreu um acidente, um estranho acidente. O próprio Kenneth Arnold se envolveu nesse caso, certo? Depois ele foi encarregado por uma revista de escrever uma reportagem a respeito e aí ele acabou pesquisando e se envolvendo na investigação do caso, né? É um caso aí que envolveu acobertamento, quer dizer, teve todos os elementos, né? O caso de Ilha Mauri, todos os elementos, e é curioso que é um caso que ficou muito menos famoso que o caso Arnold, que aconteceu depois, né? E é um caso que até hoje assim, um tanto quanto desconhecido, né? Muito pouco comentado, e ele foi tido como uma fraude grotesca aí durante um tempo, né? Mas depois que ele foi revisto, foi reinvestigado, se viu que muitos elementos do caso, muito da Ilha Mauri, né? Tem detalhes na Ilha Mauri que são assim por demais intrigantes, né? Um dos caras envolvidos nesse caso da Ilha Mauri, né? Que estava ali presente, que estava junto ali, né? Com o pessoal aí que testemunhou o OVNI e tudo mais. Um dos caras é o mesmo cara que estava envolvido, por exemplo, ele se envolveu depois em muitas outras conspirações, entre elas o próprio assassinato do presidente Kennedy, certo? O sujeito que estava na Ilha Mauri é o cara que depois ele foi fotografado no local do assassinato do presidente Kennedy em Dallas, né? Na Rua Elm, lá na Rua Elm, ele foi fotografado e foi tido como um dos suspeitos de estarem envolvidos, né, de terem participado do complô lá que matou o Kennedy. É muito curioso. Ele é um cara que esteve envolvido em muitos outros complôs, né? E o que ele estava fazendo na Ilha Mauri, né? Então, tem esses elementos todos aí que eu tratei aí o caso da Ilha Mauri num artigo muito longo. É um caso muito cheio de detalhes, né? Muito cheio de sutilezas aí. Eu escrevi uma matéria bastante grande, né? Bastante detalhada. Está no meu Patreon, né? E junto com esse caso analiso outros também relacionados ao caso da Ilha Mauri, né? E está tudo dentro de um combo, né? De um combo aí que eu fiz aí, de uma pesquisa enorme que eu fiz, certo? E é isso daí, meu caro Wellington. É um caso bastante. Tem vários livros, né? Vários livros a respeito da. Matéria sobre o caso da Ilha Mauri. Um caso que vale a pena ser aí mais conhecido, sabe? Um caso muito pouco conhecido, o caso da Ilha Mauri. Você chegou a fazer vídeo lá no seu canal? Pessoal, escreve no canal lá do Cláudio Senaga também, tem um vídeo tem um vídeo no YouTube, viu? Agora me lembrei. Eu fiz um vídeo sobre isso. Só entrar no meu canal lá que vocês vão ver. Procurem lá pelo caso da Ilha Mauri. Já que vocês vão achar lá. Seu nome que a pessoa já acha na hora, né? Bom, tem uma pergunta do Bruno Soares aqui para você aqui, ó. Ele pergunta assim, ó. Dizem que americanos sabiam que os OVNIs funcionavam com eletromagnetismo desde o WWI e que, no caso Roswell, a queda foi devido ao uso de um radar nos Estados Unidos e não devido à tempestade. Conhece? Não, exatamente. Tem isso aí também. Tem isso aí. Eu trato isso no meu artigo também, de que eles alegam ali que foi, na verdade, por causa de um radar, né? Uma onda de um radar lá que teria derrubado o OVNI. Tem isso também, né? Tem isso. Vamos lá, meu caro Wellington. A matéria é grande essa que você escreveu aqui, viu? Show de bola. Você deve ter tido muito trabalho para editar isso aqui, né? Eu passei, não é, escrito durante anos, né? Não foi um dia, né? Eu passei anos escrevendo essas matérias aí, entendeu? Nossa! Mas dá para escrever muito mais, na verdade, viu? Muito mais, viu? Mas é muito detalhe mesmo, viu, meu caro Wellington? Mas olha, deixa eu falar um negócio.
As pessoas precisam pesquisar mais, por exemplo, sobre o caso Aztec, né? O caso Aztec, é chamado de caso Aztec. Eu vou resumir aqui rapidamente, certo? Faz parte dessa mitologia. Para entender o caso Roswell, você nunca vai entender o caso Roswell sem conhecer o caso Aztec. Por quê? O caso Roswell, no início, ele não envolvia, tá? Ele não envolvia captura de ETs, tripulantes, né? Não havia esses elementos. O que havia era a Força Aérea recolheu pedaços de um disco voador, tá certo? Isso foi o mote inicial do caso Roswell. Recolheram, né? Os militares viram só os destroços, os pedaços, ninguém viu disco voador inteiro, entendeu? Eles recolheram os pedaços e depois disseram que levaram, né, esses destroços para Dayton, Ohio, o famoso hangar 18, White Patterson, né? O famoso hangar 18, levaram esses restos e tal. É que a história depois foi crescendo. Quem colocou esse detalhe de que recolheram discos inteiros e tripulantes foi um sujeito chamado Frank Scully, que era um escritor de livros popularescos, tá? Ele lançou o que aconteceu? Olha, vamos lá, vamos resumir a história. O Frank Scully, ele escreveu um livro, ele lançou um livro em 1950, ou seja, 3 anos depois do caso Roswell, chamado Behind the Flying Saucers, Por Trás dos Discos Voadores. Esse livro vocês acham de graça na internet aí, vocês baixam de graça, tá? Só que está em inglês, acho que nunca foi traduzido. Eu não sei se tem tradução desse livro, não. O que o Frank Scully conta nesse livro? O Frank Scully, e aliás, o Scully não é por acaso que a Dana Scully, do serial Arquivo X, chama Dana Scully, certo? O Chris Carter foi buscar o nome Scully baseado no Frank Scully, tá certo? Que foi quem criou, na verdade, quase assim, os elementos mais fantásticos do caso Roswell surgiu do Frank Scully. No livro dele, ele disse que um sujeito chamado Silas Newton, que era um milionário da empresa, era o dono de uma empresa de exploração de petróleo, havia contado a ele, Frank Scully, que um tal de Dr. G, certo? Havia contado ao Silas Newton, né, que por sua vez contou ao Frank Scully, que ele havia encontrado, né, um disco voador em Aztec, certo? Na região de Aztec, que fica próximo de Socorro, no Novo México. E dentro desse disco voador, ele havia encontrado, parece que 30 e poucos, 34 ou 36 cadáveres de seres extraterrestres. Aí ele conta toda uma história que é idêntica à que a gente ia ver em Roswell. O Frank Scully conta que esse Silas Newton soube pelo Dr. G que esses seres foram recolhidos, né, foram capturados pela Força Aérea, pelos militares, que pegaram esses seres, esses corpos, levaram, né, levaram o disco e fizeram engenharia reversa. Olha a história, isso em 1950, tá certo? O senhor Silas Newton, que era um milionário da empresa petrolífera, ele disse que, graças à tecnologia do OVNI lá, que havia sido resgatado, né, foi feita uma engenharia reversa lá, e aí, com base nisso, foi construído um aparelho que permitia a ele encontrar petróleo em qualquer lugar. Tá certo? Então, ele tinha uma empresa petrolífera, e ele disse que tinha um aparelho que seria capaz de encontrar petróleo, né? Aí, bom, investigação vai, investigação vem, certo? Uma série de pessoas investigaram. O Frank Scully, ele deu uma conferência, né, no início de 1950, numa universidade, que ele contou essa história, e essa história, assim, na época, virou uma febre, né? Tanto que o próprio João Martins, da revista O Cruzeiro, certo? Foi até os Estados Unidos, não o João Martins, acho que foi um outro repórter, certo? Foi um outro repórter, acho que não foi o João Martins, foi um outro repórter, fazer uma reportagem, foi até os Estados Unidos, né, só para se encontrar com o Frank Scully, para entrevistá-lo, foi lá, encontrou o Frank Scully, o entrevistou, certo?
E o Frank Scully repetiu toda essa história aí que ele disse que ficou sabendo e tal. E, bom, só que a investigação vem, né? Descobriu-se que era tudo uma fraude. Tá certo? Que o senhor Silas Newton, na verdade, ele tinha inventado essa história toda. Por quê? Porque ele estava mal de grana, ele estava muito mal de grana, e aí ele inventou essa história para tentar vender esse aparelho de encontrar petróleo, que ele dizia que era baseado em uma tecnologia alienígena, né? Então ele oferecia esse aparelho dele de detectar petróleo por alguns milhares de dólares aí, né? Estava vendendo esse negócio aí. Algumas pessoas que compraram esse aparelho mandaram analisar e constataram que o aparelho, na verdade, não passava de uma peça de ferro velho, tá certo? E essas pessoas chegaram a abrir um processo contra o Silas Newton, né, por estelionato e tal, e ganharam, lógico, o processo, né? Então, ficou essa história. Agora, onde é que surgiu essa história? Né? Onde é que surgiu essa história? Alguns ufólogos pensam, né? Veja, tem muitos ufólogos aí. O Wendell Stevens é um deles. A Linda Mountain Howard, né, é outra. Alguns ufólogos aí, do alto escalão ufológico, que acreditam até hoje nessa história aí, acreditaram nessa história, né, e defendem que, na verdade, apesar da farsa, né, que foi descoberta depois aí do Silas Newton, etc., eles acham que há um fundo de verdade nisso, que realmente em Aztec caiu um disco em 48, ou seja, um ano aí depois do caso Roswell, né, caiu um outro disco lá na região do Novo México, só que em Socorro, região de Aztec, e que há um fundo de verdade, que a história foi toda distorcida, né? Foi distorcida e tal, e chegou ao conhecimento do Silas Newton, né? E do Frank Scully, e a história foi publicada do jeito que foi, em forma de um romance. Um romance não, de um livro mesmo, né? Só que o Frank Scully, ele era um escritor, ele não era ufólogo, não era pesquisador, não era nada. Ele era apenas um escritor de livros de popularescos, livros de entretenimento, né? E então foi isso. Essa história aí do Scully acabou sendo incorporada, certo? Depois ao caso Roswell, certo? Então ele engrossou, e tudo isso que a gente lê hoje a respeito do caso Roswell, foram, né, recolhidos seres, etc., saiu todo do caso Aztec. Não veio do caso Roswell. Ele foi incorporado, né, e virou parte da mitologia de Roswell. Foi isso que aconteceu, meu caro Hélio. Entende? Então... Ok. Ô, Cláudio, eu quero te agradecer aqui, agradecer a todos que estão assistindo aqui, porque sua live aqui já bateu a maioria das lives que eu fiz nos últimos tempos aqui, que já está ultrapassou, chegou a quase 35 pessoas assistindo nós. Show de bola, viu? Você é fera! Eu tiro o chapéu para você, viu? Esse é um trabalho sério, como se diz, né? E as pessoas acompanham por causa disso, né? Então, tem que fazer elogio. E eu deixei uma enquete aqui para nossa próxima live, para a gente discutir. Ou Operação Prato ou A Noite dos OVNIs. Depois vou ver com você qual que você gosta de falar mais, qual que você domina mais. Né? Para mim, tanto faz. Eu adoro aí. São dois assuntos intrigantes, né? O Lincoln Ramos está perguntando para você aqui o seguinte: Mestre Suenaga, o vídeo do Ray Santilli pode ser verdadeiro do caso Aztec? Eu cheguei a essa conclusão. Ô, Lincoln, um abraço aí, meu amigo. Você sempre está acompanhando aí, rapaz. Um abração para você, hein? Você que é xará do Abraham Lincoln, né? Mas vamos lá. Meu caro Lincoln, você tocou aí, você realmente está informado. Você tocou num ponto aí nevrálgico. O Ray Santilli, certo? Ele se baseou, aquele boneco que ele criou, né? Aquele boneco lá, ele se baseou nos desenhos do ET do caso Aztec, tá certo? Então, por isso que o boneco lá, né, que a gente viu na autópsia do Ray Santilli, tem aquela cara, aquele formato, né, ele meio gordinho, né, musculoso, assim, porque os desenhos do ET do caso Aztec eram daquele jeito, né? Então, provavelmente o Ray Santilli se baseou
não nos desenhos propriamente do ET de Roswell, né, que são bem diferentes. Se você for ver todos os desenhos do ET de Roswell, né, que retrataria o ET de Roswell, são muito diferentes do ET do Ray Santilli. Né? Ele se baseou, na verdade, nos desenhos do caso Aztec. Exatamente. É isso mesmo. Para você ver o quanto que esse caso Aztec ele acabou influenciando o caso Roswell. Né? Muita gente confunde, viu? Até hoje eu vejo as pessoas falando aí, falando do caso Aztec como se falando do caso Roswell. Entende? E que acabou acontecendo isso aí. Muitos outros casos que vieram depois, né? Vamos lembrar que houve muitos outros resgates de ETs depois. Né? Teve muitos casos depois que aconteceu. O caso Laredo, né? Teve o caso Laredo, teve um monte de casos. E caso Roswell, toda vez que acontece um caso assim de queda de OVNI, né? E alegados, às vezes, resgate de tripulantes, se dá o nome de Roswell, né? Então, você tem o caso Rendlesham, da floresta de Rendlesham, chamado de Roswell britânico, né? Ou você tem um caso também de um caso canadense, né? Chamado do Roswell canadense, né? Aconteceu num porto lá no Canadá. Então, você tem vários casos assim. Esse caso mesmo que você citou outro dia aí, aconteceu no Rio de Janeiro, né? Cabo Frio, não é isso que você falou? Cabo Frio, né? Isso. Não, Bagé. Magé, né? Magé, entende? Então, vira-se uma espécie de caso Roswell, né? O caso Roswell do Rio de Janeiro, de Magé, entendeu? Então, você acaba, né? Um caso acaba contaminando o outro, assim, né? Vem por natural influência, né? Mas vamos lá, meu caro Wellington. Acho que o pessoal quer saber coisas mais pesadas do que não. O pessoal quer saber assim. E o Robert Bigelow, né? Será que ele realmente tem os metamateriais de Roswell, não é isso? Todo mundo pergunta. O Robert Bigelow, eu espero que um dia ele mostre isso aí, né? Parece, né? Realmente ele mostre isso aí. E, ao que parece, ele estaria fazendo engenharia reversa também, né? Nesses metamateriais aí. E, olha, veja bem, o Philip Corso, né? Tem o famoso livro do Philip Corso, The Day After Roswell, né? O Dia Depois de Roswell, que é um livro obrigatório, certo? Um livro que o Corso lançou em 1998, se não me engano, é isso? Quando o caso Roswell estava comemorando aí seus 50 anos, né? E aí o Corso lançou o livro dele também tanto tardiamente acaba vindo a público, certo? Bem tardiamente, ele já bem velho, né? Acaba vindo a público e o Corso ele garantiu, né? O Philip Corso garantiu, ele que era um dos militares que estavam, né? Ele era um militar encarregado, ele disse, de fazer aí a prospecção do material de Roswell, né? Fazer toda a prospecção do material de Roswell, ele era encarregado. E aí o Philip Corso veio no livro dele, né? E veio ao público também, deu várias entrevistas, contando que ele realmente o Roswell, aquilo ali era um destroço de uma nave alienígena e que foi toda a tecnologia que surgiu depois foi baseado na engenharia reversa de Roswell, né? Os chips, a fibra ótica, certo? Todo o material de liga leve, né? Metais de liga leve, etc., foram baseados em Roswell, segundo o Philip Corso. Né? Como é que eu vou duvidar do Corso? Fico perguntando só aqui, será que o cara falou isso por quê? Qual o motivo? O que ele teria a ganhar, né? Para vir a público aí, teria nada a ganhar, né? Eu acho, na minha concepção. Militar de carreira, certo? Qual é o risco de estragar a carreira dele, entendeu? Passar por ridículo. O que ele teria a ganhar com isso, certo? Dinheiro não é. Ele não precisava de dinheiro, não precisava aparecer, nada, entendeu? Qual o motivo? Alguém pudesse assim me explicar, né? Porque assim, os céticos detonam, né? Os céticos detonam. Você deve falar aí horrores, né? Falar, porque o cara é isso, o cara é aquilo, não sei o quê. Eu não consigo encontrar um motivo, assim, sabe? Por que o Corso viria a público para falar isso, né? Eu não tenho
tem como duvidar do que o Corso falou, sério. Posso até passar também por bobo aqui, mas eu até hoje não consegui fazer o debunked do Corso, né? Não sei, sinceramente. Né? Agora, como está te falando aí, Wellington, você vê que o Nick Redfern, né, que é um ufólogo que também ele exagera um pouco às vezes, eu sei disso. Ele vive aparecendo no Ancient Aliens, né? Ele é cadeira cativa aí do Story Channel e tal. E ele é um pouco midiático aí, mas o Nick Redfern, ele faz pesquisas muito profundas, né? Muito pesado, né? Ele pesquisa para valer, certo? E ele disse que ele entrou em contato aí com um grupo ultra secreto do governo chamado Grupo Collins, né? Algo assim, Grupo Collins. E ele diz que há um grupo aí dentro do governo que considera que esses seres não sejam extraterrestres, entende? Mas, na verdade, seriam demônios, tá? Seriam anjos caídos, e que simplesmente se transformam, né? Se metamorfoseiam no que eles querem. Né? O Ernesto Bono, aliás, fiz até uma homenagem ao Ernesto Bono, está completando 90 anos, né? Ele nasceu em 34, está completando 90 anos aí, o Ernesto Bono. O mês que vem ele completa 90 anos. E o Ernesto Bono, acho que muita gente não se atentou a isso, não. O Ernesto Bono, ele falou que, na visão dele, os OVNIs na verdade, são entidades, né? Algo que o Uwe Brandt Aleixo também chegou a falar. Seriam entidades que, na verdade, não seriam extraterrestres, mas seriam entidades capazes de se metamorfosearem no que eles querem. Né? Então, são entidades capazes de se transformar num disco voador, num caminhão, num carro, certo? Numa máquina, no que for, num monstro, num chupa-cabras, entende? No que for. Né? Não importa o formato. Até porque, segundo o Bono até lembrou, a pasta material não existe. Tá? A pasta material não existe. Nosso mundo material é uma ilusão pura. Isso aí até os físicos hoje já concordam com isso. Né? Nós todos somos formados por pura energia, por átomos que são perfeitamente aí maleáveis, certo? Intercambiáveis. Então, a pasta material que a gente considera aí não existe. Né? A gente vive uma espécie de mundo matrixiano. Então, segundo o Bono, esses seres podem ser, na verdade, né, que a gente entende aí como máquinas, né, como OVNIs materiais, na verdade, são seres que são capazes de assumirem formas, que pode ser qualquer forma, inclusive uma forma material, pode ser uma forma de uma máquina aparente, qualquer coisa. Entende? Então, aí o Nick Redfern, ele descobriu esse grupo aí, né, Grupo Collins aí, que leva muito a sério isso, um grupo incrustado aí nos altos escalões governamentais. Ele leva muito a sério essa questão aí e trabalha com essa hipótese. Né? Eles até temem que possa ser isso mesmo, até baseado aí no que dizia o próprio Jack Pearson. Né? Então, eles levam isso aí. Mas isso aí é uma teoria extrema, certo? Eu reconheço que é uma teoria extrema, certo? Também não tem como comprovar nada. Uma teoria extrema. E que certamente 99% dos ufólogos torcem o nariz. Né? Torcem o nariz, porque a teoria realmente aí que para os ufólogos, né, militantes, né, se engajam aí a teoria, né, a teoria extraterrestre e então todo acobertamento, né, a maioria entende que todo acobertamento que existe na área ufológica é para encobrir a presença extraterrestre, certo? Então, essa é a majoritária. Só que existem as teorias extremas, velho. Teorias extremas, né, que trabalham com essas hipóteses não convencionais, né, e que podem ter também um fundo de verdade. Vamos lá, meu caro. Outro ano começa a fazer lucubrações aqui. Certo? O Bruno Soares está perguntando aqui para você que Roswell fica a cerca de 200 quilômetros do local de testes, Trinity. Você acha que o caso da queda tem algo a ver com os testes do projeto Manhattan? Olha,
meu caro, ótima pergunta. Ótima pergunta. Não é coincidência que tudo isso que eu estava falando aconteceu nessa região aí. Vocês acham que é coincidência que o caso Roswell, né, o disco voador, a queda do disco voador, etc., aconteceu justamente nessa região? É coincidência? Claro que não. Entende? Então, toda essa área toda aí é próxima é próximo aí de Los Alamos, né, do Paralelo 33, é uma área que fica próxima também da base aérea de Nellis. Vamos lembrar que a base aérea de Nellis, tá? Fica próximo aí do que se tornou a área 51, tá? Toda essa região aí realmente é repleta de bases militares, né? A maioria ultra secretas, e, como o nosso amigo lembrou aí, né, região onde aconteceu os primeiros testes de bombas atômicas, né? Quando entrevistei o Claudio Covo, fiz essa pergunta para ele também, entendeu? Aí ele me falou que ele achava, na visão dele, que os ETs, o Claudio Covo era partidário da teoria extraterrestre, para o Covo, os extraterrestres vieram para essa região justamente atraídos, né? Atraídos pelas explosões atômicas. Quer dizer, o Covo me falou, eu me lembro que ele falou até hoje, ele falou assim, olha, Cláudio, eu acho que esses seres aí, se são extraterrestres, eles vieram, né, atraídos pelas explosões para checar, né, nosso desenvolvimento tecnológico, e se forem seres interdimensionais, porque o Covo ele também ele considerava como provável a hipótese interdimensional, ele falou que se forem seres interdimensionais, esses seres interdimensionais, certamente, por habitarem o mesmo espaço que nós habitamos, só que numa outra dimensão, esses seres estariam sendo afetados pelas explosões atômicas, né? Então, eles viriam para ver o que está acontecendo aí, talvez até, né, interromper, aí, sei lá, o Claudio Covo tinha esse pensamento aí. Aí a gente for avançar mais para uma hipótese mais extrema ainda, aquilo que eu havia falado, certo? O Jack Parson, o Ritual Babylon, o Hubbard, né, o fundador da Cientologia, testemunhou isso. Ele disse que o Parson abriu um portal, entendeu, com o Ritual Babylon, e por esse portal é que teriam vindo os seres que caíram em Roswell, certo? O Parson faz o ritual pouco tempo antes de acontecer, de começar a era moderna dos discos voadores, no dia 24 de junho, e do caso Roswell. Então tem tudo a ver. E o Parson dizia que as explosões atômicas, até o Parson, ele era amigo do Oppenheimer, né? E foi o Parson que iniciou o Oppenheimer no satanismo. E o Parson, ele tinha assim a ideia, né? Claro que isso pode ser contestado também, muitos físicos vão achar isso ridículo, muita gente vai achar ridículo, mas o Parson, ele achava que a explosão atômica, né, que a Cabala chama de a força demoníaca do fogo, seria capaz de abrir portais dimensionais por onde seres de outras dimensões passem para a nossa realidade. Tá certo? Então tem tudo isso daí junto, certo? São especulações, pessoal. Eu não sei também se isso tudo é assim mesmo, se é verdade, entende? São todas especulações. Vamos lá, meu caro. O Alexandre está perguntando assim para você aqui, ó. Cláudio, você tem alguma opinião em relação ao caso Margé? Então, eu não tenho opinião nenhuma, meu caro, porque eu não pesquisei o caso, não sei, não posso dizer nada a respeito, mas é mais um desses casos, né, que vive acontecendo de quedas. Eu mesmo, quando eu estava pesquisando vários casos, né, no litoral paulista, por exemplo, eu fiquei sabendo de um OVNI que caiu na região ali de Santos, entendeu? Um caso que aconteceu nos anos 70. Nunca vi divulgação nenhuma. Eu encontrei várias testemunhas que me contaram, que viram um OVNI cair na praia, entende? Então, parece que esses casos assim, de quedas de OVNIs, né, de resgate, são talvez até mais comuns do que a gente pensa, entende? Imagina, não duvido nada que algo aconteceu lá, certo? Agora, eu não pesquisei a fundo, entendeu? Eu gostaria de poder ter condições, né,
Eu só posso falar dos casos que eu realmente pesquisei a fundo, né? Que eu fui a campo, entendi. Eu não posso falar. Quem pesquisou lá é o Cristiano Gonçalves, que escreveu o livro. Como é que é? Quem pesquisou a fundo é o Cristiano Gonçalves, que escreveu um livro, né, sobre o caso lá. Não, exatamente, então. Aí ele pode falar com propriedade, certo? Aí o Rafael está perguntando o que eu acho do caso Trinity, né? Então, esse é um caso também que entra nessa mitologia toda de Roswell. O caso Trinity, ele aconteceu 2 anos antes do caso Roswell, em 1945, certo? Que foi testemunhado por 2 índios índio mesmo, entendeu? Que mora naquela região. Até índios que foram afetados pelas explosões do Projeto Manhattan, certo? Esses índios, eles até disseram que... E o caso Trinity, ele acontece... Aí que está, o caso Trinity acontece na mesma época do caso das explosões, dos testes do Projeto Manhattan. Na mesma época, né? Então, aí que está outra coincidência. Aí você pode fazer uma ligação. Puxa, não é possível. Estavam acontecendo os testes do Projeto Manhattan e acontece o caso Trinity. Só que é o seguinte também, né? O caso Trinity, ele só foi divulgado muito tempo depois. Até que ponto as testemunhas do caso Trinity foram influenciadas também pelo caso Roswell, entende? Ou pelo caso Aztec também, né? Porque os índios, né? Os índios mesmo, da região, eles só contaram isso daí mais detalhadamente faz pouco tempo agora, contaram para o Jacques Vallée por uma ufóloga italiana. Tem um livro aí em parceria do Jacques Vallée com uma ufóloga italiana, a respeito do caso Trinity, né, e quando o Jacques Vallée tá na pesquisa, meu Deus do céu, aí o nível vai lá para cima, né? Um livro sensacional. É o último livro do Jacques Vallée, é o último livro que o Jacques Vallée lançou. Ele até nem pretendia mais retomar pesquisas, né? E ele acabou retomando pesquisa de campo por convite dessa ufóloga italiana, e ele foi até a região lá, que aconteceu o caso Trinity, né? Chama caso Trinity porque aconteceu perto do local ali da explosão da bomba nuclear chamada Trinity, né? E até os índios foram afetados. Eles disseram que os testes afetaram eles, contaminaram a propriedade deles e tudo. Esses índios contam, né, que foram até o local, né, onde teria caído essa nave, encontraram lá uma nave em forma de abacate, é o que eles contam, uma nave em forma de abacate, e eles entraram dentro da nave, né, estava aberta ali uma porta, lá uma janela, eles entraram lá dentro, e chegaram até a arrancar um pedaço da nave, sabe, arrancaram um pedaço, só que depois, quando foram analisar esse pedaço, constataram que não passava de metal terrestre comum. Aí especularam que, na verdade, os seres, os aliens dessa nave, eles teriam recolhido uma amostra do metal da Terra mesmo, e estaria um pedaço do metal da Terra na nave, e os índios acabaram recolhendo um pedaço de um metal que os ETs teriam recolhido, né? Ficou essa especulação aí. E é um caso muito interessante, esse caso Trinity, né? Vale a pena ler aí o livro do Vallée, com essa ufóloga italiana, conhecer mais detalhes, certo? E é um caso assim, muito parecido com o caso Roswell. Aí ele diz que parece que eles viram seres também, né, se não me engano, na nave. E depois aconteceu o seguinte: a mesma coisa que aconteceu no caso Roswell. Os índios falaram que os militares ficaram sabendo, aí eles foram lá e recolheram a nave, recolheram também os seres, etc. Entende? Foi isso que aconteceu. Eu até me lembrei de um negócio aqui, tá? O Jim Morrison, né? O Jim Morrison, do The Doors, ele nasceu em 43. Na época do caso do Roswell, ele estava com 3 anos e meio de idade. Uma outra coincidência muito interessante essa daí. Eu escrevi um artigo enorme sobre isso, escrevi uma matéria enorme sobre isso, que eu achei muito interessante. O Jim Morrison, ele sempre contou aquele episódio do índio na estrada, né? Que ele disse que viu um comboio de índios acidentados na estrada e que o espírito do índio tinha entrado no corpo dele, né? E assim, só que é o seguinte, né? Isso aconteceu aonde? Isso aconteceu exatamente perto de Roswell, certo? Nesse dia aí, foi mais ou menos na mesma época do incidente de Roswell. Os pais do Jim Morrison estavam com ele, levando ele, estavam viajando de carro.
né, estavam passando por essa região de carro. Né? E o Jim Morrison, né, chega uma parte da estrada, estava interditada, quando chega lá, o Jim Morrison conta que viu um comboio de índios acidentados e que um dos índios tinha morrido e a alma desse índio tinha passado. Ele disse que viu a alma desse índio entrando no corpo dele. Vejam só. Né? Por isso que o Jim Morrison depois ficou obcecado pelo xamanismo. Né? Mas assim, aí um sujeito, uma pessoa não identificada, ele disse que provavelmente o Jim Morrison ele teria, na verdade, testemunhado o resgate dos ETs de Roswell, certo? Só que, por algum motivo, né, um controle mental, sei lá, um bloqueio traumático, algo assim, o Jim Morrison ele acabou vendo, no lugar dos ETs, ele viu uns índios, né? E acabou relatando que ele viu um índio, mas, na verdade, o que ele teria visto, na verdade, seria ali o resgate, né, dos ETs de Roswell. É um outro detalhe aí da mitologia de Roswell, certo? Mas, meu caro Wellington, manda outra pergunta aí. Eu não vou ficar me estendendo muito aí, não. O Bruno Soares mandou mais uma aqui. Hoje ele está a fim de perguntar mesmo para você. Alguns ufólogos mais atuais, lá dos Estados Unidos, dizem que o setor responsável por lidar com OVNIs é o Comitê de Energia Atômica e não a USAF. Você também acredita que eles seriam os mais envolvidos? Aí depois eu faço para você aqui falar sobre o Die Glock, acho que é isso mesmo, o sino nazista. Famoso sino nazista. Então, se é a Comissão de Energia Atômica, não sei, pode ser, mas eu não posso falar nada a respeito disso aí, mas eu acho que talvez aí, acho que o Pentágono, né, poderia ter muito a dizer, certo? As próprias agências de inteligência, que o Pentágono, principalmente, a CIA aí, né, talvez tivesse muito a dizer aí a respeito, certo? E por aí vai, né? E eu acho que talvez essa questão toda aí está nos escalões tão altos, né? Porque você veja que um dos políticos americanos assim mais proeminentes, o senador Barry Goldwater, né? Que era chamado até de senhor conservador, né? Um sujeito, um dos políticos assim que foram considerados políticos assim mais íntegros, né, da história americana. O Barry Goldwater, que não tinha motivo nenhum para se envolver com ufologia, ele acabou requisitando. Ele fez uma série de pedidos, né, para os órgãos oficiais americanos, incluindo o Pentágono, fazendo requisições, né, para que ele tivesse acesso a todas as informações ufológicas, incluindo o caso Roswell, né? E todos os pedidos dele foram negados, certo? Foram negados, dizendo que ele não tinha nível suficiente para poder chegar a essas informações, né? Vamos lembrar aqui que o próprio Bill Clinton, né? Se bem que, bom, o Bill Clinton, mas o Bill Clinton, ele era um cara muito interessado em OVNI, certo? Ele sempre falou isso. E ele tentou obter informações, né, sobre isso. Ele mandou requisições para vários setores do alto escalão do governo, dizendo que ele queria ter acesso. Qual foi a resposta que deram ao Bill Clinton? Falou assim, você não tem nível de autorização para ficar sabendo dessas informações. Quer dizer, nem o presidente dos Estados Unidos, certo? Se nem o presidente dos Estados Unidos tem nível de autorização, então veja bem, a questão é muito simples. Quem governa esse mundo aqui, né, é um outro governo. Entende? É o Deep State, é o chamado Deep State. Isso que nós temos como governo aí, isso aí é mero teatro, sabe? É nada. Né? O que governa esse mundo aqui são altos poderes, mas altíssimos poderes que nós não temos nem acesso. Né? Então é isso, meu caro. É isso que acontece. Só para lembrar aqui, gente, né? A gente aqui não tem acesso nem ao que acontece em reuniões, né, da Câmara de Vereadores, certo?
Às vezes a gente não fica nem sabendo que a nossa própria família resolve, né? Às vezes, certo, sua família vai lá, na surdina, resolve um negócio, a sua revelia, você nem fica sabendo e você é prejudicado, né? Quantas vezes não acontece isso com a gente? Não acontece, né? Até um nível assim mais baixo, eu estou dizendo aqui, certo? A gente não tem nem acesso ao que se passa aqui né? Nem aqui nas instâncias mais baixas. Você imagine, né? Você imagina o que se passa nas sociedades secretas, aí, o que se passa nesses altíssimos escalões, né? É um negócio assim inimaginável, gente. Inimaginável, certo? Nós somos governados por que o Arthur C. Clarke chamava de overlords, né? Senhores supremos, certo? Manda aí, Wellington. O que mais? Ah, sim, ele perguntou do disco, né? Do sino, é isso? Do Glock, né? A última pergunta. Eu acabei de escrever uma matéria enorme no meu Patreon sobre a Maria Orsic, sabe? Vou ver se qualquer dia eu faço um vídeo aí, porque é um tema muito vasto e complexo, né? E eu escrevi uma matéria sobre a Maria Orsic, e ela se conecta aí com esses negócios aí do disco, do sino, né? Que chegaram a dizer que poderia ser até uma espécie de máquina do tempo, né? Que seria capaz de viajar no tempo. E todos esses projetos, incluindo o sino, né? O sino alemão aí, nazista, todos esses projetos aí, eles surgiram, né? Surgiram das comunicações mediúnicas recebidas pela Maria Orsic e sua equipe de médiuns, né? ligados à sociedade Thule, certo? E tudo começou ali, né? E muitos desses projetos já eram desenvolvidos nos anos 20 e 30. Começaram a ser desenvolvidos nos anos 20 e 30. E que culminaram, né, nesse projeto do sino, né, que teria sido capaz até mesmo de viajar no tempo, certo? Só que esse projeto foi desenvolvido, certamente, em grande parte, devido às comunicações mediúnicas que, segundo a Maria Orsic, que era aí a médium número 1, né, dos nazistas, se bem que ela não era nazista, é bom dizer isso, tá? Maria Orsic, ela não era e nem pretendia trabalhar para os nazistas, ela simplesmente vivia na mesma época e ela acabou sendo, né, cooptada, meio que a revelia, mas ela não tinha assim, o mínimo pendor para o nazismo, mas acabou, né, ela acabou sendo cooptada, sendo apropriada pelo nazismo, né? E todos esses projetos altamente avançados, né, de discos voadores, os primeiros aviões supersônicos, tudo isso aí surgiu dos nazistas, surgiu dos projetos que a Maria Orsic dizia que recebia vias mediúnicas de seres de Aldebaran, certo? De Aldebaran. Então, fica aí cerca de 60 anos-luz da Terra, certo? Então, essa é a história aí que, como diria Rudyard Kipling, né, é uma história que fica por uma outra ocasião, ok? Vamos lá, meu caro. A Nelista perguntou para você assim, Sonaga, você ficou sabendo do caso da Ilha do Mel? Se puder me lembrar alguma coisa aí, no momento eu estou meio voado. Eu vou te lembrar que é aquele caso de gigantes lá que apareceu, andando na montanha. Bom, tá certo, claro. Aconteceu agora, né? Aconteceu acho que no começo do ano, não foi? Final do ano passado, começo do ano, né? Não. Então, eu não soube de mais nada. Apareceu um sujeito aí que falou que é um cara bem alto, né? Vocês viram isso? Um cara 2 metros de altura. Ele falou que era ele que estava lá. Depois desmentiram, falou que não era. Né? Eu vi. Alguns explicaram que na verdade é uma ilusão de ótica, né? Que aquele morro lá, o cara sobe lá, dá a impressão que ele fica um gigante lá em cima, etc. Entendeu? Eu não sei, cara. Eu não tive também maiores informações a respeito. Algumas pessoas que vieram falar comigo do caso acreditam no caso. Falaram, Cláudio, eu acho que aconteceu algo mesmo lá e não tem explicação. Já outros acharam que já estava explicado.
entendeu? Está dividido o negócio aí. Realmente Você. não cheguei a uma conclusão a respeito A gente não do pode que pode ter afirmar sido nada. aquilo. Não Porque posso. Eu não vou afirmar. as pessoas confundem muito as coisas, né, Cláudio? O problema é isso aí. A internet mistura Então, muito eu as não soube de mais nada. Se alguém, eu não acompanhei assim, muito a fundo o caso. Só fiquei sabendo aí pelo YouTube aí e tal. Mas, segundo me parece, não, o morro não é muito alto, né? O morro lá, pelo que eu vi, o morro não é muito alto, não. Assim, dá a impressão, assim, realmente, que quando alguém sobe lá, que está embaixo, né? Dependendo de onde ele fica e tal, a pessoa pode parecer muito alta, não, pode ser, mas eu não sei, eu não posso afirmar nada. A Mônica Bonita perguntando para você aqui, ó. Cláudio, você acredita que os extraterrestres estão entre nós? Se sim, você se baseia em quê? Você já os viu? Bom, minha cara Mônica, eu já falei e que por exemplo, a gente fala extraterrestre, né, por convenção, certo? Mas eu estou mais na linha do Jacques Vallée, já falei isso muitas vezes, certo? Estou mais na linha do Vallée, do Hugo Brant Aleixo, do Ernesto Bono, do Salvador Freixê, do Fernando Grossman, né? Do Charles Upton, da Carla Turner, do Conrado Malanga. Estou nessa linha aí, entendeu? Eu não trabalho mais com a hipótese extraterrestre, certo? Não descarto totalmente, lógico, mas eu considero outras hipóteses. Para mim, a hipótese interdimensional é muito mais válida, né? E eu trabalho com as hipóteses. Então, a gente fala extraterrestre, mas então, se a gente for falar de seres extraterrestres aí, como uma convenção, né? Não se referindo à origem propriamente, como eu estava falando, como eu já disse aqui hoje, nós convivemos com seres de outros mundos desde que nós nos conhecemos, nós reconhecemos nossa própria existência, né? Esses seres eram chamados de deuses, né? Foram os primeiros deuses, espíritos, né? Chamados de anjos, deidades, demiurgos, certo? Vários nomes aí, né? Todos os tipos de nomes aí, e todas as épocas. Então, nós convivemos realmente com seres que não são de nosso mundo e que têm capacidades aí muito superiores. E eu penso, minha cara Mônica, que nós estamos sendo manipulados, sabe? Desde o início. Desde o início. Certo? Eu penso isso. Que nós, de alguma forma, eu acho que, não, sabe, Wellington e Mônica, eu penso que nada no universo existe por acaso, sabe? Nada, nada. Entende? Tudo que existe porque tem alguma função, uma utilidade, algum motivo. Entende? Mesmo que seja um motivo assim frívolo, mas tudo que existe por um motivo. Eu não acho que nada está por acaso. Eu acho que nossa existência, sabe, a vida aqui na Terra, você vê que a vida mesmo, né, a própria vida já é algo muito raro, né? A NASA tem constatado isso, certo? É muito difícil encontrar vida por aí, né? Muito difícil, muito raro, certo? Quanto mais vida inteligente. Então eu penso que isso que, né, todos esses mitos da criação têm um fundo de verdade também, certo? E mostram que nós aqui existimos por um motivo. Esse motivo pode ser algo assim que para a maioria, de repente, se descobríssemos a verdade, seria algo tão assustador, tão tenebroso, que a maioria não gostaria de pensar nisso, né? Só se a gente pensar que a menina de Varginha passou, né, Cláudio? Já dá para a gente ter uma noção, né? E sim, né? Então, você vê que as próprias coisas que acontecem, né? Que acontece, a gente, olha, vamos aqui, eu sou historiador, certo? O que é história, né? Porque quando eu estudo a história aí, o que eu vejo, né? Eu vejo uma repetição incessante das mesmas desgraças e tragédias e, sabe, sofrimentos, né? Em todos os tempos, em todas as épocas, desde o começo dos tempos, né? E o ser humano como que sendo usado de alguma maneira, né? O ser humano sendo usado por algum fim, né?
nós fomos criados certamente para sermos, sabe, para sermos usados por algum motivo, assim como nós criamos os animais, né, porque por algum motivo também, não é isso? Nós criamos os animais aí, ou para alimento, ou para extrairmos roupa, ou para extrairmos algum produto, né? Mesmo que a gente cria aí um gato, um cachorro, a gente cria um gato, cachorro, para quê? Para que nos dê afeto, não é isso? Calor, carinho, não é isso? É para isso. Então, por algum motivo nós existimos, tá? Se a pessoa for religiosa, quiser acreditar que simplesmente somos produtos de uma criação divina, né? Mas por que seres divinos iriam nos criar? Né? Se Deus não precisaria de nós. Deus é absoluto, ele basta por si mesmo. Por que ele ia criar o homem? Tá certo? Para quê? Para que ele ia criar esse mundo? Qual o motivo? Ele não teria motivo nenhum para criar o mundo, certo? O homem, nada. Entende? Por algum motivo ele nos criou. Né? E aí, se você quer entender que não, fomos criados por seres mais avançados, sei lá o que aí e tal, entendeu? Por algum motivo também nós somos criados e por algum motivo nós estamos sendo mantidos aí. Certo? As abduções, tudo que a gente vê acontecendo, todos os fenômenos, né, que vê acontecendo, mostram o quê? Que eles estão extraindo de nós material biológico, né? Estão extraindo de nós material genético, certo? Eles estão fazendo todo tipo de experiências, eles extraem, inclusive, como disse a Carla Turner, como disse Corrado Malanga, por exemplo, estão extraindo energia vital do ser humano, certo? Como alguns especulam aí também. Todas essas guerras, né, que acontecem, tragédias constantes, né, isso é uma repetição incessante na história, né? Parece que é algo assim que acontece, se você for pegar as notícias de 50 anos atrás, se você pega os jornais 50 anos atrás, só precisa mudar os nomes das vítimas, né? As notícias são as mesmas, enchentes, terremotos, devastações, incêndios, pessoas que se suicidam, pessoas que caem de um prédio e morrem, pessoas que são atropeladas, epidemias, doenças, é uma repetição incessante, certo? Um eterno retorno do mesmo, certo? A gente vive aqui numa espécie de looping temporal, uma espécie de looping, né? Uma espécie de aquele filme O Feitiço no Tempo. Lembra desse filme? Você assistiu, Wellington? Lembra do filme Feitiço no Tempo? Com o Bill Murray, o Andy McDowell, né? O Dia da Marmota, né? Em inglês, né? Que eles ficam presos num dia lá numa nevasca, né? Eles não conseguem sair do mesmo dia. Você lembra disso? O cara acorda, tá do mesmo dia, todo dia, né? Tocando aquela musiquinha do Bob Dylan. No mesmo dia, todo dia, mesmo dia. Parece que a gente vive isso daí. A gente vive numa espécie de realidade feitiço do tempo. Entende? Que a gente nunca sai disso. É sempre a mesma. Veja se não é isso. A gente sempre está preso nisso aí. Né? Uma vidinha aí, entendeu? Trabalho, sabe? Correr atrás do alimento, entendeu? Uma satisfação aqui, outra ali. Né? E veja, estamos sempre manipulados por seres que sabem muito mais do que nós, que dominam tecnologias, dominam técnicas, dominam conhecimentos muito superiores que nós. E por que a gente vive nessa situação? Será que nunca ninguém se perguntou isso? Por que a gente vive nessa vidinha sempre, sempre, sempre? Isso aí, desde que o ser humano é ser humano. Uma vidinha escrava, né? A não ser por uma pequena elite lá no topo. Sempre foi assim também, uma pequena elite lá no topo, certo? Na pirâmide, né? Por isso que E o resto da população escravizada. Por que isso? Por que isso? Por que esses seres aí, certo? Vamos entrar nesse aspecto ufológico. Por que esses seres aí que são tão avançados, né, jamais, como muita gente pensa que estão nos ajudando, né? Ajuda que, se eles estão nos ajudando, não é o suficiente a ajuda que eles me deram até hoje, porque nós vivemos aí numa situação aí tenebrosa, certo? Tenebrosa, porque nós sempre vivemos assim, não há perspectiva nenhuma que a gente vai sair disso, certo? Não há perspectiva nenhuma. Então, de algum motivo há, né, para que eles nos mantenham vivos. É a mesma coisa se pega um galinheiro, você cria a galinha lá no seu quintal. A galinha, ela não entende por que você está dando milho para ela, né? Você dá um lugarzinho para ela dormir, dá ração, né? Não é isso?
Ela não entende, mas um dia ela vai entender. O dia que você pegar ela, vou fazer um frango assado hoje, você vai lá e crau nela, entendeu? Aí ela vai entender o motivo. Vai ser tarde, só que vai ser tarde demais. Talvez a gente, né, se a gente for pegar a desproporção que né, a superioridade desses seres em relação a nós, é a mesma coisa na nossa relação da gente com uma galinha, com um porco, com um boi. Mesma coisa. Entende? É mesmo. A gente não consegue compreender, né, o porquê disso. Né? É simples, gente. É porque seres que são muito superiores, eles ignoram completamente seres inferiores. Você não se preocupa lá com o sofrimento da galinha, se preocupa? Ninguém se preocupa. Você come a galinha, acabou, fim de papo. Você não se preocupa com o sofrimento do boi, você vai lá, faz um churrasco, assa e é delicioso fazer um churrasco, entendeu? E você não está um pouco se lixando se o boi está sofrendo, se ele está triste, se ele está... Certo? Está um pouco se lixando. É a mesma coisa com relação a esses seres em relação a nós. Sem querer ser pessimista aqui, eu sei que isso aí choca muita gente, olha. Eu não gosto de falar disso. Choca muita gente porque as pessoas precisam ter uma esperança. As pessoas querem pensar, não, esses seres estão nos ajudando, vão nos ajudar, não, de alguma forma. Mas veja o que acontece. Vamos tomar aqui, né, como se o caso Roosevelt, o caso Varginha, realmente são casos verdadeiros. Né? O que beneficiou a humanidade disso? Beneficiou uma pequena elite, talvez, que pegaram esses seres, esses discos aí, extraíram todo o conhecimento, aí, a tecnologia, e estão usando isso. Né? Então, hoje, se você tem um smartphone na mão, né, minúsculo, com os componentes aí, é um milagre tecnológico, talvez, né, você tenha, graças à engenharia reversa, etc., mas quem é que domina essa tecnologia? Quem é que explora? É uma pequena elite. Né? Como o Robert Bigelow, aí, que eu não sei como que ele teve acesso a esses nanomateriais, aí, esses metamateriais, né? Mas ele está usando em benefício dele. Tá certo? Para ficar mais rico, para ficar mais milionário. Né? Porque esse conhecimento não chega para a gente. Não chega para a gente. Quando chega, é na forma de você ter que pagar por ele, certo? Você, de alguma forma, tem que pagar por ele. Né? Então, a gente está sempre... Quem está aqui embaixo está sempre em mãos lençóis. Né? Sempre. Vamos lá, Elton. Ok. A última pergunta, só porque eu não gosto muito de fazer live muito longo demais, já estamos com quase 2 horas aqui. A Vitória está perguntando para você aqui, ó. Senaga, você conhece o caso do escoteiro desaparecido Marco Aurélio do Pico dos Martins? Ultimamente as pessoas dizem que tem envolvimento de OVNIs, você acredita? Já foi provado que ele parece que foi, não sei, parece que ele foi encontrado, meu Cláudio. Ou ainda não? Então, eu não acompanho esse caso. Foi encontrado? Ele foi encontrado? Não posso falar nada e nem afirmar nada. Então, esses casos assim, tem que tratar com muito cuidado, né? Lembra que a gente falou do caso Rivalino Mafra aqui na live passada, né? Ele também foi tido como desaparecido e foi tido como levado por um disco voador. Na verdade, tinha sido assassinado, né? Então, a gente tem que tomar certo cuidado com esses casos aí. Você pode estar, às vezes, né? Um caso desse aí, tido como muito misterioso e tal, e às vezes, né? Acaba beneficiando aí, né? Pessoas terrenas que acabaram fazendo algo, né? Então, tem que tomar certo cuidado, mas veja bem, casos de desaparecimentos, existem tantos, né? Por exemplo, desaparecem, só no Brasil, desaparecem 200 mil pessoas por ano, certo? Imagina o que é isso, velho. 200 mil pessoas por ano, quase 1.000 pessoas por dia, não é? Nos Estados Unidos, parece que desaparece, eu não sei as estatísticas aqui, vou chutar, vai, acho que eu ouvi uma vez uma estatística assustadora que desaparece milhares de crianças, né? Só crianças nos Estados Unidos são milhares, entendeu? Assustador o negócio. Então, se a gente for somar a quantidade de pessoas que somem no mundo, são milhões, não é isso? Milhões de pessoas somem todo ano, desaparecem, assim, volatizam. Não estou dizendo assim que desaparece, depois do cara achar o cara na rua, não. Eu estou dizendo assim, pessoas que somem e não encontram mais nada, nenhum vestígio. Nada, não é isso?
Tem livros, tem um livro interessante chamado Desaparições Misteriosas, do Patrice Gaston, em francês, um livro bem antigo já, que já falava de muitos casos de desaparecimento. Né? Eu já pesquisei muito isso, viu, Wellington? E até tem no meu canal um caso de um caso desse aí de desaparecimento, coloquei lá, e eu acredito que muitos desaparecimentos aí, né, como dizia Charles Fort, né, grande Charles Fort, né, alguém nos pesca, sabe? Mesma coisa é o seguinte, isso daí, fazer um paralelo, sabe? Você vai lá pescar num rio, né? Depois você joga a vara, né? Você está ali pescando, aí passa um cardume de peixes, aí um peixe morde a isca e você puxa e ele desaparece, né? Os outros peixes vão falar assim, o que aconteceu? Sumiu, né? Nosso amigo que desapareceu misteriosamente, o que aconteceu? Entendeu? Aí alguns vão falar assim, olha, eu vi um objeto estranho ali na água, num formato estranho, assim, e tinha ali um negócio pendurado, e ele foi lá e sumiu, né? Quer dizer, é o disco voador, né? O disco voador dele é seu anzol. Né? Então, o Charles Fort, ele dizia, alguém nos pesca. Então, será que não tem alguém nos pescando, não? Né, será que não tem uns seres aí que levam as pessoas? Não, eu tenho, infelizmente, eu tenho esse... Eu temo muito isso, viu? Eu acho que muitos casos de desaparecimentos aí tem por trás aí, né? Houve já várias denúncias a respeito, hein? Já houve várias denúncias a respeito disso. Claro que tudo isso foi tido como mera teoria conspiratória, né? Muito exagero e tal, né? De que houve pactos, né? John Lear denunciou isso, né? O dono da Learjet foi um dos que denunciaram isso, de que houve pactos, né? Entre governos e seres aí, overlords aí, permitindo que esses seres abduzissem livremente, né? Fizessem tudo que fazem aí, livres, soltos, e os governos não iriam fazer nada, né? Mas um pacto aí, em que eles poderiam agir livremente, né? Então, porque é assim, né? As pessoas precisam raciocinar, assim, nesses termos, pensar, pô, veja bem, se as abduções acontecem mesmo, se milhares de pessoas são sequestradas, poxa, como é que isso daí acontece debaixo do nariz das autoridades, dos governos, né? Tem tanta... Onde é que está aí nossa rede de proteção do espaço aéreo? Eles não detectam aí as naves, né? A nave entra aí e sai abduzindo pessoas, levando pessoas, e não vem né? E deixam essas naves à vontade, né? Não vem nenhum avião da Força Aérea derrubar essas naves, né? Fica essas questões, né? Como é que pode haver tantas abduções, tudo isso, e não haver nenhuma atitude para conter, né? Às vezes, naves que... Como é que uma nave sequestra uma pessoa aí? Quantos relatos aí? Quantos e quantos relatos de as pessoas são abduzidas? Fala que a nave ficou pairando em cima da casa dela. Pô, não é possível, né? Não é possível, né? Então, se realmente tudo isso estiver acontecendo, ficam essas questões, poxa, né? Parece que há um lance proposital aí para que deixe que isso aconteça. Mas, Wellington, vamos mandar um pouco de esperança para as pessoas, viu? Se bem que não adianta as pessoas se iludirem, viu, Wellington? Entende? Eu não vou ficar aqui dando ilusões, como muitos aí fazem, não. Eu não faço isso. Mas também não vou querer assustar ninguém, não. Vamos ver se a gente consegue ser um pouco mais otimista. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, se você quiser dar uma resumida bem rápida aqui para a gente poder encerrar, da Mônica que quer falar assim, Cláudio, você teve alguma experiência com OVNIs ou seres extradimensionais ou fenômenos físicos? Não, sempre me perguntam isso, mas eu nunca tive. Nunca tive. Então, gente, eu quero fazer uma reflexão aqui, junto com o Cláudio, para a gente fechar aqui a live nossa aqui, que é o seguinte, né? Eu vou aproveitar aqui a colocação do James of Warley, que ele fala assim, ó, eu queria ser levado dessa porcaria de planeta. Pensam no seguinte, põe na cabeça de vocês o seguinte, que tudo que a gente faz aqui, começando pela hora, pelo relógio, é criado pelo ser humano. Religiões, tudo que nós faz, banho, comida, né, Cláudio? Tudo é criado pelo ser humano. Vocês acham que o corpo do ser humano
vai resistir a um outro planeta, mesmo que ele tenha a temperatura daqui, sem você ter esses hábitos que você faz aqui? Não vai. Né, Cláudio? Não vai. Pensa pra você ver. O planeta pode ser maravilhoso, mas quanto tempo você vai conseguir viver lá sem se fazer as coisas que você tem costume de fazer aqui? E outra, não é o planeta também que pode ter exatamente o mesmo clima, a mesma água saudável que tem aqui, que vai ter do lado de lá. Eu fico pensando muito em Titã, que é uma lua de Saturno, onde que lá diz que chove metano, que lá provavelmente é uma espécie de vida. Mas já imaginaram que tipo de vida vive numa temperatura a menos de 200 graus negativo, né, Cláudio? Lá é tão frio, que o ar lá que eu acabei de falar aqui, ele chove. Em vez de ser o gás metano, ele chove líquido metano. Olha que loucura. Um planeta que chove metano. Então, gente, minha opinião é essa, e a sua, né, Cláudio? Só para a gente fechar aqui a live. Eu acho que vai ser a mesma coisa também. Tudo aqui é criação nossa. Concordo. O que acontece é que parece que até hoje não se descobriu um planeta, né, um exoplaneta que tenha as mesmas condições da Terra ou melhores, né? Aí que está, eu acho que, se for pensar nesses termos, a Terra é um planeta singular, único no universo, né? Por enquanto, para nós, é o único planeta no universo com essas condições que permitem vida, né? Se bem que nós temos também várias faixas aqui no nosso planeta que são inóspitas, né? Ou são muito quentes, ou são muito frias, certo? Mas mesmo os piores lugares da Terra ainda são melhores do que qualquer outro planeta. Certo? É melhor você viver lá no Polo Norte do que em Marte, do que em Júpiter. Mas 70 graus negativo tem vida lá, né, Cláudio? Na Sibéria? Então, mas, tem gente que vive lá, né? Tem gente que vive na Sibéria até, tem uns poucos lá que vive. Né? Tem gente que vive no deserto do Saara, né? Tem gente que vive no Cazaquistão, sei lá mais onde, sabe? O ser humano consegue até viver nessas áreas. Mas assim, rapaz, a gente sente até quando a gente muda de país, né? A gente já sente, cara. Entende? Imagina você. É que existe muita isso é coisa de filme de ficção científica, né? Você assiste Star Trek, por exemplo. Star Trek, você vai de planeta em planeta, chega lá, igual a Terra, né? Chega lá no outro planeta, é tudo parecido com a Terra, respira o ar, não precisa nem de aparelho de respiração, nada, chega lá, tudo é uma maravilha. Bom, talvez um dia a gente descubra lugares parecidos com a Terra, talvez um dia, né? Mas no momento nós não temos, só temos a Terra mesmo, se bem que esses caras aí, viu, Elon Musk da vida, Jeff Bezos aí da vida, eles estão querendo construir naves espaciais aí, né, e cair fora do planeta caso aconteça uma catástrofe no planeta, né? Um asteroide for bater aqui, por exemplo, eles possam pegar as naves deles e ir embora. Por isso que cada um deles tem uma agência espacial, né? A gente pensa que é porque eles são pessoas idealistas, estão querendo ajudar a humanidade, então nada, eles criaram essas agências espaciais para ver se constroem umas naves aí, porque eles puxam o carro se acontecer uma desgraça aqui, entendeu? Essa é a verdade. Eu não estou te escutando, meu caro Wellington. Diga aí que eu não estou te escutando. Agora sim. As pessoas têm que pôr na cabeça, gente. A Sibéria tem 70 graus negativos, como eu acabei de falar aqui, 60 graus negativos. Marte é a mesma temperatura da Sibéria. Então, vocês pensam o seguinte, lá na Sibéria, você consegue ficar no ar 15 minutos. Você não começar a ter problema de respiratório, hipotermia. Então, se lá na Sibéria você consegue ter só esses minutos, você fica no tempo, então você acha que o ser humano sobrevive em Marte? É só pensar nesse pedacinho, nesse que eu estou falando aí. Mais ou menos isso é fato, é a temperatura de Marte. Se você for lá analisar, né, Cláudio? Na temperatura dos planetas, a mesma temperatura de Marte é a da Sibéria. Embora a da Sibéria não esteja viva, certo? Que tem oxigênio, certo? Isso, e lá em Marte não espera para proteger sobre os raios solares para quem está no solo de Marte. Ou seja, a radiação solar. Não, você vê como a Terra é um planeta único, né? É um planeta único, porque não é só as condições
físico-químicas, né? Mas são as condições também atmosféricas, são as próprias camadas de proteção que protege a Terra dos raios cósmicos, da radiação ultravioleta, entendeu? Se não fosse as proteções aí, cara, olha, então as pessoas também têm que perguntar o seguinte, né? Como é que os astronautas na Lua conseguiram, né, passar o tempo que passaram na Lua? Porque, na verdade, as condições são extremamente contrárias, certo? Bom, eu não vou entrar nisso agora, esse é um tema muito mais... Cláudio, quero te agradecer aqui a sua presença, mais uma vez aqui ajudando o canal aqui, hoje com uma baita audiência aqui, meu muito obrigado mesmo, vocês são feras, são foda. Quem assistir a live aqui, né, agora as próximas ações, deixem um like, compartilhem, né, quanto mais compartilhar, melhor para o canal, quanto mais like também, melhor para o canal, né, o canal cresce mais rápido. Próxima live aqui, que eu vi que o pessoal gostou muito do tema, vai ser, então, Operação Prato. Então, já vou preparando aqui a próxima live para nós debater aqui, né, Cláudio, sobre a Operação Prato, que é um assunto grande também, não é um assunto petitinho para você tratar rápido, porque é muita informação, né, que tem sobre a Operação Prato. E é legal a gente variar esses assuntos, que parece que o pessoal gosta, igual gostaram hoje, ó. Esse assunto não é muito tratado, ó. Então é bom a gente escolher uns assuntos bem legais para trazer aqui no sábado, né, para discutir com as pessoas. Então, Cláudio, suas considerações finais. Wellington, meu caro, muito obrigado a todos aí pela paciência. Eu ando aí meio... Estou ficando cada vez mais velho também, estou perdendo a memória, estou me lembrando... Parece com nós todos. Estou meio gaga, entendeu? Estou aí com mal de Alzheimer, estou aí cheio de preocupações e problemas, e etc. E a gente fica meio... né? Fica meio baratinado, né? Mas então peço desculpas aí se eu não consegui falar tudo aquilo que deveria. Eu não consegui, peço desculpas aí, gente. E também a gente vai encontrando aqui o tom, né? Assim, não adianta, também não adianta, fica uma coisa enfadonha, né? Meio chato ficar aqui repetindo detalhes, né? Isso aí é chato demais, certo? Mas, se a pessoa quiser saber de mais detalhes, é simples, ó. Entre lá no meu blog, claudiosuenaga.com.br, no meu canal no YouTube tem um monte de vídeos muito detalhados, né? Sou muito detalhista, gosto eu sou que nem aquele do personagem lá da Praça Nossa, eu gosto tudo nos mínimos detalhes, lembra? Tudo nos mínimos detalhes. Os links estão tudo aqui. Aqui, ó, peraí, deixa eu pegar até os meus livros. Aqui, quem quiser... Livros, alguns deles estão disponíveis no meu Patreon, só entrar no meu Patreon, /Suenaga. Vocês podem entrar também no Amazon, vocês encontram o meu livro. Certo? Então, olha, se vocês quiserem realmente se aprofundar no negócio, então vocês têm que ler. Tá certo? Tem que ler livro aí, ó. Fato, né? Mais um só, meu amigo. Já está acabando o tempo de merchandising. Então, só mais um aqui. Certo? Então, vocês leiam livros, leiam artigos. Vocês podem entrar no meu... Eu tenho um site, Wellington, deixa eu falar aqui, que é o Suenaga Downloads. Tá? Só colocar lá, suenagadownloads.yolasite.com. Depois você me passa esse link. Tem todos os meus, quase todos os meus trabalhos, artigos, certo? Tudo escaneado, eu escaneei tudo, certo? PDF, só entrar lá, vocês clicam em cima do link e vocês podem ler tudo de graça, tá certo? De graça. Ok, então, pessoal, agradecer aqui a todos, não vou falar não, porque é muita gente que participou aqui, né? A quem participou, meu muito obrigado. A todos que vão assistir também, meu muito obrigado também. Então, até a próxima. É isso aí, Lincoln. Operação Prato, na próxima live. Então, é nóis aqui. Segunda-feira eu vou passar, então, aqui um documentário para vocês sobre o caso Roswell, né? Que eu achei muito interessante, né? Então, gente, é nóis, fechou. Encerrando a transmissão. Um abraço a todos.